Com toda certeza, a gente tem noção de que, lamentavelmente, filmes de super-heroínas não têm tido, como é que a gente pode dizer, não têm tido tanto sucesso como se esperava em relação a filmes de super-heróis. É difícil, né? Até porque, me perdoe com todo respeito, no universo massificamente masculino, as mulheres, de um certo modo, sejam nos quadrinhos, seja nas telas, quando você transforma esses quadrinhos para cinema, ah, as mulheres quase que não têm um espaço que mereciam. E aí, a atriz Millie Alcock, que interpreta a Supergirl, deu uma entrevista à Variety que gerou muita polêmica. Depois da vinheta, o nosso pequeno comentário sobre essa questão. Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. I'm worried you're not going to find your people. Yeah, well, that's the... Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente outra vez, de novo com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita no nosso quadro Opinião, as polêmicas declarações da atriz de Supergirl. Millie Alcock, acho que tem uma semana mais ou menos, foi entrevistada pela Variety, acho que foi na Variety, e ela fez algumas declarações que mexeram um pouco, principalmente com os fãs da super-heroína lá nos Estados Unidos. Ela vem sendo alvo de muitas críticas, não somente ela, como o próprio filme, né, que tem a produção do James Gunn, em várias questões. A primeira questão é pelo fato de que a adaptação está sendo baseada na HQ, né, Supergirl, a Mulher do Amanhã. E aquilo que eu sempre comento aqui, gente, se é uma adaptação, ela não vai seguir 100% do que está contido no quadrinho. É uma adaptação, então o produtor, o diretor tem livre, né, tem total liberdade poética para fazer de acordo com a sua necessidade. Mas a Millie, ela se apegou muito com o fator de que alguns fãs, principalmente nas suas redes sociais, estavam criticando, entre aspas, a beleza dela. Desculpa, eu coloquei entre aspas, não devia ter colocado também. Mas assim, vamos levar em consideração que o que está em jogo nesse quesito não é simplesmente o fato da beleza. A gente sabe que Mulher Maravilha, a própria Supergirl, quem mais? Outras super-heroínas têm uma beleza escultural, têm uma beleza física, né? Uma aparência de mulheres realmente bonitas, entre aspas, beirando a suposta perfeição nesse sentido. Millie Alcock, ela é uma garota bonita? Sim, ela não é feia, tá? Ela não é uma mulher feia, mas o que é beleza, o que é feiura do ponto de vista de cada pessoa? É muito relativo. Então ela ficou chateada com essa questão de terem ofendido ela, dizendo que ela era muito feia, não deveria estar fazendo filme e tudo mais, e bateu de frente com alguns fãs por conta dessa crítica, bateu de frente mesmo, rebatendo essas críticas, dizendo, acusando as pessoas e tal, e houve um bate-boca. Claro, ela se sentiu ofendida, que eu acho que você ou eu teríamos também ficado desse mesmo jeito. Outra questão também é que ela, nessa entrevista, também falou a respeito de que não assistiu nenhum filme de super-heroína, não assistiu a Supergirl, a série, né, com a Melissa Benoist. Ela não viu os filmes da Mulher Maravilha e nem viu também o filme da Viúva Negra. Então ela... Por quê? Porque ela queria fazer o papel dela à vontade. Até aí tá tudo muito certo, tá tudo bem também, esse tipo de pensamento que ela tem. Até porque, assim, o próprio James Gunn disse que a personagem vai ter suas características baseadas no quadrinho que já foi citado, que eu já citei. Então, se é uma caracterização adaptada, logicamente, repito aqui novamente, a liberdade poética fica a critério do diretor de resolver como vai fazer essa questão. Outra questão também é que ela mesma disse que boa parte da narrativa do filme, a personagem, né, a Supergirl, não está vestindo o uniforme de Supergirl, tá? E elas que não havia necessidade também e tudo mais, a polêmica gerou também um pouco em torno disso. Então veja bem, onde é que eu quero chegar? Em relação a essas respostas, essas polêmicas também, entre aspas, que foram geradas, a gente tem que entender o seguinte:
a grande maioria que vai assistir a esses filmes de super-heroínas são homens. Se o objetivo era atrair o público feminino para essa questão do próprio empoderamento da mulher, há uma falha de comunicação nesse aspecto, nesse sentido, porque as mulheres não estão indo assistir a esses filmes. E muitas das vezes também o que acontece é que boa parte dessas atrizes, e a Miri não é a exceção dessa regra, começam a fazer comentários que vão atrapalhar o próprio desenvolvimento do filme nas bilheterias. E isso é uma realidade. É uma pena que ela tenha dito isso, porque ao invés de atrair um público maior, ela literalmente está afastando esse público em relação a esse filme. Mas ela recebeu críticas, chamaram ela de feia, disse aquilo. Olha, a pessoa quando torna-se popular, você quando torna-se uma pessoa pública, você está sujeito a todo tipo de crítica. Então, as pessoas têm que ter um certo amadurecimento para entender que quando há uma crítica, vai sempre existir a crítica positiva, a crítica negativa, e você que é a personalidade envolvida nessa crítica tem que aceitar e ter um jogo de cintura para driblar essas críticas. Esse é o meu pensamento. Então a Miri, lamentavelmente, ela foi infeliz nessas colocações. Repito, eu não tiro as razões dela, ela teria todas as razões do mundo se ela fosse uma pessoa comum. Mas ela é uma artista, ela está interpretando uma personagem que há muitos anos não se viu no cinema. A única personagem que caiu nos gostos do público e da crítica foi a Mulher Maravilha, interpretada magistralmente pela Gal Gadot, que mesmo assim também sofreu muitas críticas por ser magra demais, por ter pernas muito finas, por não ter um bumbum avantajado e várias outras qualificações. Quando o filme estreou, pessoal, e o que foi que fez a Gal Gadot? Disse apenas, sorriu e levou numa boa. É exatamente esse tipo de comportamento que, no caso, talvez até pelo fato dela não ser uma garota tão experiente assim, né? Ela ainda é muito jovem, a Emilia Clarke, então a gente tem que tirar um pouco desse peso. Mas, infelizmente, esse tipo de comportamento, esse tipo de narrativa, esse tipo de discussão, e quando a personalidade se envolve nessas discussões e leva as palavras que ela levou ao ar, fica complicado. Já estão comentando aí que o filme já vai sofrer uma queda de recepção morna, de morna para fria, em consequência desses comentários. Então fica aqui a ressalva. Eu concordo com ela no seu ponto de vista como pessoa, mas discordo no seu ponto de vista de personalidade. Afinal de contas, ela vai ter que engolir sapos, e claro que vai ter que engolir. Se o filme tem que ter público, se o público feminino não vai em busca desses filmes, como é que você vai atrair se a própria personagem principal, a própria atriz que faz a personagem principal, está falando mal e criticando? Repito, como pessoa, ela tem seus direitos, sim. Como personalidade, ela não tem? Não é que ela fosse ficar calada, mas que ela mostrasse isso com um jeito mais maleável e mais educado até de responder a essas críticas que ela está recebendo. Esse é meu ponto de vista. E você? O que achou do que ela falou? Concorda com ela? Discorda? Deixa aqui embaixo teu comentário, combinado então? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, deixar um like, o joinha, o ok, o comentário. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Estou todo fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. Para todo mundo, um forte abraço, bye bye, sou Long Auf Wiedersehen para você. Obrigado, gente.